Aula 5 de análise combinatória. Nessa aula eu vou resolver aquela questão, a questão 21. Eu fiz um comentário para você lá no final da aula 4 acerca do veneno que ela possui, o veneno mortal. Você vai ver que realmente tem que se tomar cuidado com esse veneno que eu vou mostrar para você. Só que antes de nós começarmos a resolução da questão 21, o internauta aí realmente ele fez uma observação que eu tinha prometido lá na aula 3, queria começar a aula 4, resolvendo duas questões que eu coloquei aqui, realmente eu me passei, foi uma falha minha, realmente, muito obrigado por você ter lembrado, né? Então vamos lá, olha o que é que acontece aqui. A primeira pergunta, se você não... está lá no final da aula 3. A primeira pergunta é a seguinte, ou melhor, está no início da aula 3, no final não, quando eu mostro para você. A primeira pergunta é: quantos números naturais distintos, os números naturais distintos de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? E a segunda pergunta é: quantos números naturais de 3 algarismos distintos? Veja que a palavra distinto aí está colocada, na primeira questão ela está colocada em um lugar e na segunda questão ela está colocada em outro lugar. E essa diferença de colocação termina produzindo resultados diferentes. Nesse caso, quantos números naturais distintos de 3 algarismos? Olha, eu tenho 5 algarismos à minha disposição. Eu tenho aqui para essa casa das centenas simples 5 possibilidades. Agora aqui, ó, observe, eu não vou botar o número 4, eu vou botar o número 5. Por que que eu vou fazer isso? Porque quem tem que ser distinto aí na primeira questão não são os algarismos, são os números. A distinção não é entre os algarismos, é entre os números. Se não, vejamos, veja só, olha para cá. Se eu pego e escrever esse número aqui para você, por exemplo, com o número 2, olha, 222 é um número natural. Agora eu vou pegar esse número 3, 333. Observe que esses dois números naturais, eles são distintos um em relação ao outro. O número 222 é diferente do número 333, apesar dos números terem algarismos iguais. Então veja só, os algarismos da primeira questão que eu coloquei para você, os algarismos podem até se repetir. Quem tem que ser diferente, quem tem que ser distinto, não são os algarismos, são os números. Portanto, ó, o número 222 é diferente do número 333. E aí nós temos 5 opções para a casa das centenas simples, 5 opções para a casa das dezenas simples e 5 opções para a casa das unidades simples. 5 vezes 5 vezes 5, você tem 125. Agora, quando você parte para a segunda pergunta, quantos números naturais de 3 algarismos distintos? Agora, quem tem que ser distintos agora são os algarismos. Portanto, nesta primeira casa, eu posso usar qualquer uma dessas 5 opções. Vamos supor que nesse caso eu use o algarismo 2. Portanto, o número vai ser 200 e alguma coisa. Ora, como os algarismos têm que ser distintos, percebeu? Não posso mais usar o 2. Aqui eu até poderia, mas nessa nova situação, não. Eu tenho uma opção, 2 opções, 3 opções, 4 opções. Portanto, eu tenho 4 opções. Gastando mais um de qualquer um desses algarismos, exemplo apenas particular, vamos supor que eu coloque o número 5 aqui. Ora, o que é que eu vou ter? Quantas opções eu vou ter lá para as unidades simples? 1, 2, 3 opções. Portanto, eu tenho 3 opções. Eu vou ter, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. É só para alertar você em relação ao enunciado, ao perigo que existe em certos enunciados. Bastou colocar a palavra distintos em lugares diferentes para você produzir resultados também diferentes, ok? Então vamos lá, vamos agora para a questão de número 21, a questão extra 21. Então me acompanha aí, olha só. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser formados de modo que o algarismo das unidades seja par
Ou, aí é que está o veneno que eu quero falar para você em relação a esse ou. O que é que eu quero que você faça agora? Do mesmo jeito que eu peço aqui na sala, que você pega aí agora uma caneta e circule o ou, onde está escrito ou, circule, passe uma flechinha, ó, tá vendo aqui onde tem o ou? Você vai fazer isso, ó, e vai colocar a palavra, ó, cuidado, tome muito cuidado, porque esse ou, ele é mortal, esse ou. Okay? Então toda questão de análise combinatória ou de probabilidade que tiver o ou, fique atento porque você vai somar, só que essa soma, ela corre o risco de você fazer essa soma errada. Então voltando ao enunciado, quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de modo que o algarismo das unidades simples seja par ou o algarismo das unidades de milhar seja ímpar. Então vamos fazer isso por etapas. Olha só o que é que nós temos aqui nessa primeira situação. Ora, o algarismo, na primeira situação eu tenho que ter o algarismo ocupando as unidades simples par. Portanto, eu tenho aqui 2, eu tenho 4 e eu tenho o 6. Portanto, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Seja ela qual for, quando eu colocar, eu garanto que o número formado é par. Portanto, eu tenho, olha, 3 opções. Deixa eu colocar aqui 3 opções. Eu tenho 3 opções. Olha só, presta atenção. Eu tenho, na realidade, 6 números à minha escolha. 6. Eu aqui tenho 3 opções, mas só vou poder usar uma dessas opções. Eu não posso colocar os 3 algarismos, nem 2 algarismos, só posso usar um. Resultado, o que é que acontece? Ora, como eu tenho 6 números inicialmente à minha disposição e vou gastar um desses números, quem é ele? Ou 2, ou 4, ou 6. Quando eu usar qualquer um desses números, das 6 opções, eu vou ficar com 5 opções, porque gastei uma aqui. Portanto, eu chego aqui e coloco 5 opções. Dessas 5 opções, eu vou usar apenas uma. Quando eu colocar essa opção aqui, eu vou ter para casa das centenas simples 4 opções. Deixa eu registrar 4 opções. Quando eu usar dessas 4 opções, eu pegar uma, a que eu quiser e colocar aqui, para essa casa das dezenas simples, eu vou ter 3 opções. Então deixa eu registrar aqui 3 opções. Parou e agora? Princípio fundamental da contagem. Eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. Vamos ver quando é que dá isso? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Portanto, eu posso formar 180 números naturais pares com algarismos distintos, de 4 algarismos, que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Apenas para efeito de mais tarde você entender o que eu vou falar, eu vou colocar isso daqui e vou dizer, vamos criar um conjunto aqui, o conjunto A. Esse conjunto A é formado por quais elementos? Por todos os números naturais pares de 4 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, eu posso dizer que o número de elementos do conjunto A é igual a 180. E a gente pega lá da teoria dos conjuntos, bota um N, abre 2 parênteses e coloca o número A. Ou seja, número de elementos do conjunto A. Quantos são? 180. Portanto, existem 180 números. Vamos partir para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É ver quantos números naturais de 4 algarismos distintos eu posso formar com o algarismo das unidades de milhar sendo ímpar. Ora, então eu vou começar por aqui. Quais são os algarismos ímpar? Eu tenho 1 com opção, vou colocar aqui, eu tenho 1. Eu tenho um 3, o 3 é ímpar, é um algarismo ímpar, deixa eu colocar aqui o 3. E eu tenho quem aqui com opção? O 5. Quantas opções eu tenho? Me acompanhe. Eu tenho 3 opções. 3 opções. Só vou poder usar uma dessas opções. Mas eu tenho 3 opções, que fique bem claro isso. Então vamos lá.
Mesmo raciocínio dessa questão aqui, desse conjunto A. Eu tenho 6 algarismos e vou usar um algarismo, ou seja, ou 1, ou 3, ou 5. Eu vou usar 1. Ora, quem tinha 6 e gastou 1, fica com quem? Com 5. Portanto, quando você vier para casa das centenas simples, você tem 5 opções. Gaste 1 aqui. Quando você vier para cá, você vai ter quantas opções? 4 opções. Coloque esse 4 aqui, registre esse 4. Dessas 4 opções, gaste mais uma aqui. Gastou? Quem tem 4 e gastou 1, fica com 3. Você vem aqui com 3. Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. Ora, da mesma maneira que eu chamei isso aqui de conjunto A, eu vou chamar isso aqui de conjunto B. Quem é o conjunto B? É o conjunto formado por todos os números naturais de 4 algarismos distintos, formados com esse daqui, aonde o algarismo das unidades de milhar seja ímpar. Obrigatoriamente seja ímpar. Portanto, eu tenho número de elementos de B, isso é igual a 180. Ora, olha só o que é que nós temos agora. Preste atenção. Eu tenho agora, lá da teoria dos conjuntos, eu tenho N de A ou B. Olha a maldade, preste atenção. Eu vou escrever a fórmula aqui da maneira como a gente vê os alunos novatos fazerem isso. Olha só, N de A ou B, e aí eles sabem que ou é soma, ou é soma. E o que é que eles vão fazer? Eles pegam e somam, tá certo de somar, só que somam de maneira errada. Vou até circular aqui de vermelho para chamar a sua atenção. Ora, o que é que vai fazer? Eles fazem assim, o raciocínio deles é isso, ó. N de A mais N de B. E aí eles somam. Ó, esse ou aqui, olha só, esse ou, poxa, o professor falou que ou é soma. Então, esse ou pode ser substituído pelo símbolo de união. AN de A unido a B. E aí eles somam 180, vamos colocar aqui, 180, mais quem? O 180. 180 mais 180, isso vai dar 360. Só que a resposta está errada. Por que está errada? A culpa é do ou. Toda vez que você tiver, a partir de agora, o ou envolvido, eu já tinha falado isso para vocês no início, em análise combinatória de probabilidade, tome muito cuidado. É possível que você esteja somando uma mesma quantidade, sabe quantas vezes? 2 vezes. Aí é que está o detalhe. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Quer ver? Olha só. Como é que você deve se comportar nesse tipo de problema? Toda vez que tiver o ou, resolva a primeira etapa, uma das etapas do ou. São 2 etapas. O algarismo das unidades seja par, ou o algarismo das unidades de milhar seja ímpar. Quando você fizer essas 2 etapas, veja se você consegue, lá, digamos, no tato, vai tateando, encontrar, basta que você encontre um exemplo de um elemento, nesse caso aqui de um número, que esteja nos 2 conjuntos ao mesmo tempo, pertença aos 2 conjuntos. Ora, e aí é fácil. Você quer ver eu inventar uma situação aqui agora? Vamos lá. Eu posso pegar o número 1234. Olha aqui, Gabi, o que é que nós temos? 1234. Eu peguei um elemento em particular. Olha só. Esse número 1234, ele está dentro do conjunto A. Ele pertence ao conjunto A. Mas por que ele pertence ao conjunto A? Por qual motivo? O algarismo das unidades simples, olha aqui, é um número par. Portanto, o que é que significa? Ele, 1234, é um elemento destes 180. Portanto, ele está entre esses 180. Mas tem um detalhe. Ele também pertence ao conjunto B. E por que ele pertence ao conjunto B?
Porque o conjunto B é formado pelos números onde o algarismo das unidades de milhar é ímpar. E aqui é o algarismo 1, e 1 é ímpar. O que é que acontece então? Ele também está presente no conjunto B. Significa então que ele é também um desses 180. Significa então que ele, e mais alguns que logo nós iremos descobrir, ele está presente nos dois conjuntos. Daí o erro. Quando você soma 180 com 180, você está somando ele duas vezes. Você não pode somar uma mesma coisa duas vezes. Aí é que entra o perigo, a maldade do ou, né? Então o que é que você vai fazer? Primeiro vamos consertar essa fórmula aqui, né? Primeiro vamos consertar essa fórmula, que essa não é a fórmula correta, né? N de A ou B é igual a N de A mais N de B menos quem? Aquela gordura que está nos dois. Vamos tirar, vamos emagrecer um pouquinho essa soma. Ela está muito gorda, vamos reduzir um pouquinho. E essa redução chama-se interseção. Menos N de A inter B. Pronto, agora sim, ó, a interseção. Ou seja, o conjunto formado pelos elementos que estão em A e também em B. Ora, mas aí é que está, Ayrton, você calculou apenas um elemento. Você mostrou para mim 1.234. Falta você dizer agora quantos, como é que eu calculo quantos, porque você mostrou um. Mas se tiver mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, quantos são? Olha, é o que eu vou ensinar para você aqui agora. Observe o que é que você deve fazer. No conjunto A, você trabalhou com uma condição, somente com ela, isoladamente, separadamente. Que condição era? Ver o algarismo das unidades simples, pá. Depois você veio para aqui e trabalhou somente essa condição. Não estava mais trabalhando com isso aqui. Que condição é essa? Que situação é essa? Os algarismos das unidades de milhar ímpar. Aqui agora você vai trabalhar com as duas exigências simultaneamente. Então você tem aqui, vamos pegar 2, 4, 6, 2, 4, 6. E aqui, 1, 3, 5. Pronto, eu vou trabalhar com as duas situações. 1, 3, 5. Ora, aqui eu tenho 3 opções. Me acompanhe. Olha só. E aqui também eu tenho 3 opções. Agora olha só. Dessas 3 opções, eu só vou poder usar uma. Dessas 3 opções, eu só vou poder usar uma. O que é que está acontecendo? Destas 6 daqui, tá vendo aqui? Eu tenho 6 opções. Eu vou gastar uma opção. Ora, eu tinha 6, gastei 1, fico com 5. Aí eu vou para a casa das unidades simples e vou gastar mais uma opção. Dessas 5 eu vou gastar mais uma. Ora, eu vou ficar com 4 opções. Portanto, eu venho aqui e coloco 4 opções. Gastando mais uma aqui, eu vou ficar com 3 opções. Pronto, pronto. O que é que nós temos? Olha só, o N de A inter B. Vou calcular agora quantos números, além daquele que eu coloquei em particular para você, 1234, quantos na realidade estão presentes, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Me acompanhe. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. Olha só. Tá entendendo, Gabi? Existem, portanto, 108 números. Eu mostrei apenas um deles, aquele 1234. Existem 108 números que estavam escondidos, você não conseguiu enxergar. Existem 108 elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vai ser N de A, o número de elementos de A, 180. Sim. Mais o número de elementos de B, 180. Menos da B, aquela interseção, que vale quanto? 108. Agora vamos fazer aqui, ó. N de A ou B, 180 mais 180, isso dá 360. 360 menos 108, isso vai dar 252. Olha aí. Percebeu? Não é 360 como a princípio a gente pode pensar. Na realidade são 252 números naturais que eu posso formar com esta condição, com esta imposição, melhor falando.
do algarismo das unidades simples ser par, ou então, você ter o algarismo das unidades de milhar sendo ímpar. Então esse número aqui, na realidade, você tem esta situação. Esses 252, você tem números onde só acontece isso, ou então só acontece isso, ou também você pode ter as duas situações. Só não pode você repetir, conforme eu mostrei para você contar a mesma coisa duas vezes na realidade. Combinado? Bom, essa foi a questão 21. Deixa eu pegar aqui para ver como é que fica aí, em que pé está a situação do nosso curso. Essa foi a questão 21. Você agora vai se comprometer comigo a fazer a questão 22. Tem o ou, tá vendo aí? Lá no finalzinho do enunciado, tem o ou, significa então que você tem que tomar cuidado. Agora apenas uma observação para passar para você. Eu falei para você, quando você tiver uma questão de análise combinatória, ou uma questão de probabilidade, e que você tiver o ou, você tem que tomar cuidado. Mas eu não estou dizendo para você, isso não é garantia. Eu não estou garantindo para você que você sempre terá problema, ou seja, o que a gente chama de problema aqui, essa interseção. A interseção nos causou problema aqui. Não é isso. Quando você tiver o ou, você pode ou não ter problemas. Existem situações, e no módulo de análise combinatória eu coloco muitas dessas situações, bastante mesmo. Existem situações onde você tem o ou, você vai achar o conjunto A, vai achar o conjunto B, e vai perceber que nesse caso, naquele caso em particular que tem lá no módulo, não existe interseção. Não é possível você ter elementos pertencendo a A e a B ao mesmo tempo. Mas aí é que está. Como você não sabe se o ou que você está trabalhando tem ou não o veneno, tem ou não o perigo, que é a interseção, o que é que significa? Você tem que tomar muito cuidado com a análise combinatória. Você tem que fazer a análise do problema. Olha aí o nome, mais uma vez, análise do problema. Olha, esse assunto já carrega a palavra análise no nome. Você tem que parar e fazer, deixa eu ver se esse ou tem aquela interseção, tem aqueles elementos que estão nos dois conjuntos. Não é obrigatório ter. Na maioria das vezes aparece. Daí a graça, o encanto de análise combinatória é você sempre ter que fazer análise. Deixa eu dar uma paradinha aqui, vamos ver se eu encontro aqui e aqui. Tá entendendo? Aí sim, você fica assim, digamos assim, precavido em relação para não cair nesse tipo de pegadinha, combinado? Então você vai fazer a questão de número 22, entendeu? Ela tem o veneno do ou, entendeu? E tem um detalhezinho que eu não vou contar para você, se eu contar perde a graça. Portanto, você vai fazer a questão 22, e se você não acertar por qualquer motivo lá, e você não conseguir ter uma resposta lá no final lá da lista, você aí entra em contato comigo, aí a gente vê a resolução dessa questão. Combinado?